Oi pessoal, eu sou a Teacher Maíta da My Target Idiomas e hoje eu vou falar para vocês a respeito do Present Perfect, que é uma estrutura que normalmente os alunos costumam ter bastante dúvidas e espero poder sanar todas elas com esse vídeo. Vamos lá? Então, o Present Perfect é uma estrutura que a gente usa quando tem normalmente um mix de presente com passado. Mas antes de a gente entrar nos pormenores dessa estrutura, eu gostaria de dar algum exemplo que acho que fica mais fácil, contrastando ela com o Simple Past, que normalmente é o que mais gera confusão entre os alunos. Então aqui eu tenho um quadrinho com o meu amigo Thomas, e os rostos simbolizam como ele estava se sentindo em cada dia dessa semana, da semana passada no caso, imaginando que hoje é Sunday, domingo. Então a pergunta é: How was Thomas feeling yesterday? Como ele estava se sentindo ontem? Como vocês podem ver aqui, he was not feeling very well, he was a bit sad. Ele estava um pouquinho triste. He was a bit sad. He was a bit sad. Então, nesse caso, a pergunta é bem específica sobre um dia bem específico na semana dele. Aqui, yesterday é uma referência do passado, por isso a gente usa Simple Past, porque o dia já se encerrou, a ação já foi completa e a gente está falando de um tempo verbal bem específico, de um tempo determinado no passado dele. No caso, yesterday, ontem. Já a segunda pergunta que a gente tem aqui como exemplo, How has he been? É uma pergunta um pouco mais geral. How has he been é meio que dá o sentido de como ele tem estado, né? How has he been? Se a gente considerar em geral, he's been okay. Eles têm estado bem, né? Feliz, mais feliz do que triste. Então, he's been okay. Então a gente pode ver nesse exemplo como o Present Perfect se diferencia do Simple Past. Enquanto o Simple Past está sempre falando de uma ação finalizada, específica, num momento específico do passado, o Present Perfect ele traz essa mistura de passado com presente, por isso chama Present Perfect, que ele tem muita relevância com o tempo de agora. Então a gente usa o Present Perfect toda vez que uma ação tiver uma relevância para o momento. Quando a gente está falando de experiências de vida, porque a nossa vida não se encerrou. Então, por exemplo, se eu perguntar, você já esteve na Bahia? Have you ever been to Bahia? Eu vou perguntar have. Por quê? Porque eu não... talvez você nunca esteve lá, talvez você já esteve lá, mas mesmo que você não esteve, ou que você já esteve, você ainda pode visitar novamente. Então não é uma ação finalizada, porque a nossa vida não está completa, né? Ela não está encerrada. Ou seja, quando a gente usa Life Experience, para falar sobre Life Experience, a gente normalmente usa o Present Perfect. E também a gente usa o Present Perfect para Unfinished Action. Então eu gostaria de dar alguns exemplos agora, para vocês entenderem a diferença de Simple Past e Present Perfect. Vamos começar com essa conexão entre Present e Past. Por exemplo, se eu falo para vocês, oh my god, Jenny broke her arm. Jenny broke her arm. Jenny broke her arm, vocês provavelmente não vão se assustar, vão achar que eu estou falando de uma história que aconteceu no passado da vida da Jenny, que já está resolvida. Então, Jenny quebrou o braço dela, né? Jenny broke her arm. Se eu começo a falar uma frase no passado, normalmente as pessoas vão pensar que eu estou contando uma história. Estou falando de uma situação que já se acabou, que já foi resolvida. Talvez a Jenny agora já esteja bem em casa, quem sabe até com o braço curado. Agora, se eu inicio minha frase com Jenny has broken her arm, provavelmente se espera que eu tome uma atitude agora, é algo relevante para o momento, talvez essa ação foi recente, talvez eu tenha que levar ela no hospital. Então, Jenny has broken her arm dá a ideia de que essa ação de quebrar o braço foi recente e ela ainda tem um reflexo no presente. Então, provavelmente a gente ainda vai ter que levar ela para o hospital, algo nesse sentido. Então, vocês podem ver como o uso do tempo verbal muda totalmente o sentido que dá na frase, né? Porque ela traz mais relevância para o momento, enquanto que no passado é uma ação finalizada e encerrada. Já em Life Experience, a gente normalmente usa o Present Perfect justamente pelo fato de nossa vida não estar completa e ainda haver a possibilidade de aquela ação acontecer. Então toda vez que ainda há a possibilidade de uma ação acontecer, a gente vai usar Present Perfect, se ainda existe oportunidade. Por exemplo, se eu perguntar, Have you been to the dance festival? Você já esteve no festival de dança? Que aqui em Joinville a gente tem festival de dança. Então, have you been to the dance festival yet?
a minha pergunta em relação a um festival de dança que ainda está acontecendo. Eu estou perguntando se a pessoa foi e mesmo que ela não tenha ido, ela ainda tem a oportunidade de ir, porque eu estou usando o Present Perfect. Já se eu usar o Simple Past e falar Did you go to the dance festival? Eu provavelmente estou falando de um festival de dança que já foi encerrado, talvez ano passado, por exemplo, e já não tem mais como ir. Então a diferença é bem gritante entre Present Perfect e Simple Past. E um último exemplo seria Unfinished Action. Por exemplo, se eu falar I worked as a lawyer before being a teacher. Eu trabalhei como advogada antes de me tornar professora. Já não trabalho mais. Agora, se eu falar I've worked as a lawyer, é porque eu continuo trabalhando como advogada. Iniciei no passado e ainda continuo trabalhando como advogada. Então, I worked, ação encerrada, I've worked, ação que iniciou no passado e ainda continua no presente momento. Então as estruturas são bastante diferentes, é normal a confusão, mas quanto mais você praticar, menos dúvidas vai ter. Então agora vamos falar sobre a construção gramatical do Present Perfect, de como ele se estrutura. O Present Perfect, ele é composto pelo verbo have, que no caso tem que ser conjugado corretamente com cada sujeito. Por exemplo, I have, he has, she has, it has, we have, they have. Então, lembrem sempre de usar has para he, she, it. E com um verbo no particípio. O que é o particípio? É a terceira coluna dos verbos irregulares ou o ed no caso dos verbos regulares. Então, nos verbos regulares, ed, irregulares, tem aquela lista de verbos para memorizar. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui, então é só dar uma procurada aí que talvez ajude vocês também, se tiverem dúvidas sobre os verbos irregulares. E aí no negativo, a gente só combina o have, que seria o auxiliar, com o not. E aí vira haven't or hasn't. Também é possível simplesmente usar have not or has not, mas é muito mais comum contrair na linguagem cotidiana. E aí, de novo, verbo no particípio. E para as perguntas, a gente inverte o auxiliar com o sujeito. Vocês podem perceber que essa regra é a mesma regra que a gente usa para do, para did, para verb to be. Essas regras do sistema gramatical do inglês, elas tendem a ser meio padrão. Então, uma vez que você entender como funciona uma estrutura, dá para aplicar a mesma ideia nas outras todas e começa a ficar um pouco mais fácil de entender a gramática do inglês. Não é tão complicado assim. E uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar é que o Present Perfect é comumente associado a algumas palavrinhas que não dão tanto a ideia de passado e de um tempo específico no passado, enquanto que o Simple Past vai com yesterday, que seria ontem, mês passado, ano passado, em 2015, no meu último aniversário. O Present Perfect, ele é normalmente combinado com palavras que não nos determinam um tempo em específico, como already, just, yet, que é aquela ideia do já, e o já em português também tem um pouco dessa relação de uma atitude, uma ação que aconteceu no passado, mas que tem uma relevância no presente, que é justamente a função do Present Perfect, de algo que ainda é relevante, tem um reflexo no presente. Então, already, just e yet são palavras muito utilizadas com o Present Perfect. So far, até então, seria a expressão até então, até agora, também muito associado ao Present Perfect, porque se eu estou falando de algo até nesse momento, por exemplo, I've studied, I've taken 3 French classes so far. Eu tive 3 aulas de francês até agora. Porém, essa ação não está terminada, porque eu ainda estou estudando francês aqui na MyTarget e provavelmente eu vou ter muito mais aulas ainda nesse semestre. Então, I've had 3 French classes, mas essa ação não está encerrada. Ela ainda vai continuar. Então, toda vez que a gente tem esse mix de passado com presente, a gente usa o Present Perfect. E no caso do so far, é uma expressão que é bastante associada com o Present Perfect, justamente porque ela traz essa ideia de combinar o passado e o presente. Recently também, recentemente, ultimamente, lately. Então, todas essas expressões que combinam meio que passado e presente juntas, ou que não te trazem um tempo específico no passado, e que está finalizado, normalmente são associadas com Present Perfect. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Lembre sempre dessas regrinhas de quando usar um e quando usar outro, que com a prática se torna um pouco mais natural. See you next video!